5, 4, 3. Muito bem, muito bem. Estamos iniciando mais um Fala Galvão podcast. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade, né, de estarmos aqui em mais um programa. Agradecer também a sua atenção, a sua audiência e fazer o nosso convite, né, inicial do nosso programa para você entrar lá no YouTube e curtir o nosso canal José Galvão Itu, tá bom? Entra lá, se inscreva, curte, comente e compartilhe, tá bom? Espero a sua participação lá no nosso canal. Também nós não poderíamos deixar de enaltecer aqui os nossos parceiros. Quero aqui registrar aqui o apoio do Estúdio Tangerina, um estúdio com sabor criativo, a ONG João de Barro, fazendo a diferença, a Casa Terapêutica Santo Agostinho. Que mais? O Mais Vida, mandar um abraço lá para o meu querido amigo Rogério, e também a rádio 98 FM 105,9. E hoje nós estamos aqui recebendo a Cristiane Loschiavo. Acertei o nome? Acertou. Eita, então tá bom. Olha, a Cristiane Loschiavo é teóloga, cantora, compositora, palestrante e idealizadora da ONG Não Posso Me Calar. Cristiane, como surgiu a ideia de fundar uma ONG, né, com foco voltado à violência doméstica e familiar contra a mulher? Primeiramente, quero te agradecer, Galvão, pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a ONG Não Posso Me Calar, até mesmo sobre a minha vida. Sim. Muito Nós já vamos tocar mesmo. nisso também. Na verdade, não foi uma ideia que surgiu, né? Foi acontecendo a ONG. A princípio, era um projeto. Após eu sair da situação de violência dentro do relacionamento, em que eu vivi e sofri essa violência doméstica, eu comecei a ficar preocupada com outras mulheres que também estavam caladas, que também suportavam a violência, principalmente dentro do meio cristão, por uma questão de ética, de medo, de vergonha, e principalmente aquela visão que iria escandalizar se ela se calar, se ela falasse. Então, era preferível se calar. Então, baseado na minha história, eu comecei de uma forma assim muito não foi um pretexto, entendeu? Não foi algo que foi planejado. Então, ela fluiu de uma forma muito assim intencionada, apenas em ajudar as mulheres. Então, comecei a contar a minha história, comecei a atuar em outra ONG. E nessa oportunidade eu apresentava essa ONG dentro daquilo que essa ONG faz, né, na ação dessa ONG, que é voltada para uma outra área. E eles falaram, começa a falar da sua história. Então, eu representava essa ONG nos lugares, viajava nos encontros, e eu comecei a contar meu testemunho. E sempre surgia uma mulher que precisava de ajuda, ou alguém conhecia uma mulher que precisava de ajuda. E aí eu comecei a usar os meus amigos, né, os meus conhecidos, o meu network, para começar a ajudar essas mulheres, como um advogado, como uma psicóloga. E assim, sem nenhum a princípio, propósito de ter uma ONG. Entendi. Aí isso foi se transformando num projeto. Comecei a bater bastante na tecla da conscientização, de levar a conscientização, mas a princípio tinha muito foco com a igreja. Entendi. Cristiane, mas antes da gente falar propriamente da ONG Não Posso Me Calar, Tá. né, que eu conheço muito bem, né, sei do trabalho importantíssimo e relevante que você faz aqui no município de Itu, queria que você compartilhasse, né, porque eu acredito que foi através dessa experiência, né, negativa que você teve, né, que foi uma violência, um abuso, né? Uhum. Então eu queria que você também compartilhasse um pouco, né, conosco, que inclusive faz parte também do seu testemunho. Sim, sim. Por muito tempo eu tinha vergonha, né? E eu acho que é isso que faz a gente se calar. Porque você se preocupa com o que as pessoas vão pensar.
você se preocupa, que nem no meu caso, que era casada com um pastor, né, e também tinha o ministério, a preocupação em escandalizar, né, em se tornar, de repente, uma pedra de tropeço. Tudo isso acaba fazendo você permanecer nessa relação. E a preocupação, né, do E julgamento. acabou virando uma relação abusiva. Sim, sim. Ele tinha um quadro de esquizofrenia, né? Que depois ele foi diagnosticado, mas até então eu não sabia. Eu não sabia. Então, Isso acaba potencializando também. com né? certeza. Não que justifique, né? Mas com certeza isso. Né? É complicado, até judicialmente, né? Você, como advogado, você sabe que num caso desse é uma situação bem assim difícil, até mesmo na forma de punir a pessoa. E aí, vivendo nesse relacionamento, foram 6 anos de relacionamento onde eu sofria violência, não apenas física, mas eu sofria violência psicológica, que a violência psicológica ela está em todas as violências, né? E é importante aqui ressaltar aqui para os nossos ouvintes, né, que a violência, às vezes a gente só acha que a violência é física, né? Que ela é física, um tapa, enfim, uma mancha, né, um soco, mas não existe só essa violência, não, né? De forma Tem nenhuma. outras violências, por exemplo, né? E você pode falar com mais propriedade, mas, por exemplo, a violência psicológica, tal, que destrói também a mulher, né? Destrói totalmente. Autoestima. Você passa por esse momento que você pensa até que tá louca, né? No meu caso, eu me sentia assim. Às vezes culpada, às vezes. Culpada. Então, é complicado, né? E teve a violência moral, porque começa a falar de você e te desmoralizar também, né? Essa violência verbal, que te agride também, né? Te ofende. E violência sexual também sofria dentro do relacionamento, infelizmente. E tudo isso você vai tendo dificuldade de romper com esse silêncio. Então, eu aguentei por 6 anos, por todas essas questões. Nesse período, você morava no exterior? Sim, morava na Itália. Na Itália. Na Itália. E aí, quando realmente eu consegui romper, eu já estava com vários problemas. Eu estava afetada psicologicamente, emocionalmente. Eu gaguejava, eu tinha esquecimentos, eu tinha apagão. Eu não sabia nem onde eu estava, de repente. Era uma coisa horrível. E aí eu fiquei com um tipo de síndrome de pânico também, porque como você é muito cobrada pelas coisas e você é culpada de tudo, de repente, para ler um texto de algum documento, alguma coisa, eu não conseguia. E aquilo já me deixava desesperada, nervosa, e foi agravando essa situação, né? Eu ficava... tinha tiques, porque eu ficava pensando se aquilo era real, não era real. E eu fui saber disso depois de 3 anos que eu estava convivendo com ele, que eu fui saber que ele tinha esse problema psiquiátrico, né? Quando ele realmente tentou se jogar no 5º andar. Meu Deus. E aí que ele foi levado na camisa de força e aí que então ele foi diagnosticado. E aí começou a luta, porque começa o tratamento, não quer dar continuidade no tratamento, não aceita a questão de ficar na psiquiatria. E ele foi ficando cada dia mais agressivo. Então, a princípio, ele era um dia na semana agressivo, violento. Depois ele começou, depois de 6 anos, ele já era todos os dias agressivo. E quando eu falo de agressivo, é faca, é martelo, era pé de cabra, é tesoura. Era tudo que vinha na mão virava arma. Né? Você imagina que eu perdi um bebê com chute nas minhas costas. E eu ia completar 3 meses de gestação. E foram diversas as violências. Cristiane, em que ano foi isso, mais ou menos? Isso foi em 2008. 2008. E você acha que 2008 para cá, para 2024, você acha que a mulher ela tem mais conscientização, ela tem mais meios, né, de entidades, até mesmo do poder público, de ela ter acesso a mais informações? Você acha que a mulher hoje ela tem como buscar mais do que
por exemplo, você, é lógico que você estava em outro país, né? Uhum. Que talvez seja, talvez uma dificuldade maior, né? Sim. Mas assim, você acha que a mulher, hoje ela conta com mais entidades, com mais ferramentas para entender? Porque às vezes a mulher pensa que é culpa dela, às vezes ela tem também a dependência econômica do marido. Sim. Então, enfim, é uma série de coisas que às vezes ela fala, não, eu acho que pensando bem é o meu jeito, eu que estou falhando, né? Você acha que melhorou ou você ainda que acha que tem muita coisa ainda para se avançar? Existe essa inversão de culpa da mulher, ela se sente culpada e por isso que dificulta a situação, né? E hoje a gente tem mais opções de poder falar, até mesmo por causa dos casos que têm acontecido, né, das pessoas famosas, onde a violência tem chegado e tem acontecido as denúncias, né, até mesmo nas mídias sociais, isso tem vindo à tona e a gente se fala mais no assunto. Né? Então, se tem conscientização, porém, não está fácil ainda. Tem muito caso de feminicídio, né? Sim, inclusive na cidade de Tu, a gente teve aí, agora, ontem teve outro, né? Tivemos a gente teve aí. o quê? 3 feminicídios agora? Então, quer dizer, tá mais perto do que a gente imagina, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda faz vista grossa. E quando você fala de poder público, o poder público muitas vezes também demora para cair a ficha. Entender, né? a dor, tem que morrer muita necessidade. gente para isso acontecer, tem que fazer muita pressão para isso acontecer. Você acha que tem que melhorar ainda as políticas públicas? Isso não falando só de Tu, não, a nível estadual, nacional. No geral, sim, né? no geral. Por exemplo, vamos falar de políticas públicas. As coisas são muito bonitas no papel, né, Galvão? Com certeza. O papel aceita tudo, né? No papel é lindo, mas na prática... A execução, né? Na prática não é simples assim. Numa atuação, no enfrentamento à violência contra a mulher na ONG, que a gente lida direto com a situação, porque muitas vezes as pessoas não... É muito bonito você estar num evento e aquele glamour todo, né? Essa daqui faz um trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher. Legal! Mas na prática a coisa é muito pesada. A gente está falando de uma área onde você está envolvido no meio do crime. Porque a violência contra a mulher é crime. A violência doméstica é crime. O agressor é um criminoso. Então, a gente está lidando com questões que não é só judicial. A gente está lidando com questão que é, assim, difícil, né, de conviver, de lidar com... são coisas surreais que você fala, nossa, como que isso pode acontecer? Como que uma coisa dessa... Como que pode acontecer isso? Você não acredita na situação. Então, a gente está envolvido em crime, e no meio desse universo aí, as coisas são difíceis. Então, na prática, o que acontece? Quando você precisa de um desses recursos, a mulher não tem acesso. Quando a primeira assistida da ONG... ainda era projeto, ainda estava em andamento, documentação, e veio a moça da Bahia. Levou 9 facadas. Assim, parecia que estava morta. Se você vê o jornal, o estado que a menina ficou. E ela morava numa cidade que é o fim do mundo, Roda Velha, na Bahia. Nem sabia que existia esse lugar. Eu também não conheço. Assim, é lá onde o Judas, desculpa, né? O pessoal tá falando assim, não tô falando, pelo amor de Deus, tô falando que assim, nós estamos em Itu, a uma distância enorme, né? Não tô interior desmerecendo. da Bahia, né? Então, interior assim, você imagina um abraço para todos os baianos. Sim, pelo amor de Deus, hein? Aí, o que acontece? Ela veio de lá, dessa cidade, que é assim, pequenininha, um ovo de lugar, e ela veio com um cartão do benefício. Olha só. Aí, o que aconteceu? Ela tinha medo de permanecer lá e morrer. Então, ela veio da Bahia... Pra cá.
com o dinheiro do benefício. Veio de viagem para cá. Aí chegou, a gente, né, teve todo o cuidado desse acolhimento. Até então a gente não tinha lugar para acolher, mas a gente se colocou à disposição para tentar ajudar. Quando chegou no outro mês que ela tinha que receber esse benefício, não podia receber aqui em Itu, que estava bloqueado. Aí fui em vários lugares aqui na rede pública para tentar, né, o pessoal nem sabia que existia esse benefício para a mulher que sofria violência. E a gente tentou de todas as formas. Ela tinha que voltar, ela teria que ir lá na cidade dela, em Roda Velha, para mudar esse endereço. Você acha? Aí não faz sentido, né? Não Ela falou faz assim, eu não sentido vou se ela voltar, que eu tenho medo. Saiu de lá por medo, né? Para ficar longe do agressor. Como que ela vai retornar lá para resolver um problema burocrático? Exatamente. É um absurdo, né? Exatamente. Aí... A falta de sensibilidade do poder público. E isso é em todas as esferas, né? É Sim. muito triste. Né? Aí ela estava grávida, eu falei, então vamos tentar o auxílio gestante. Ela não podia receber o auxílio gestante porque já tinha um outro benefício. Então, você vê a situação da mulher. Então, algo que era para ajudar a mulher vítima de violência, ela não tem acesso. Você entendeu? Aí, o que aconteceu? Para ela conseguir receber, ela teve que contratar uma advogada e depois entrou na justiça para conseguir receber os 11 pagamentos que faltavam, que restavam. Só que nisso o nenê já tinha nascido. Você vê? Então, se é para ajudar no momento que ela está em situação de violência, tem que ser naquele momento. Sim. Né? Lógico. Só a gestação são 9 meses. Depois que o neném nasceu... Que absurdo. E ainda tem que pagar do dinheiro que era para ajudar a vítima, ela teve que pagar a advogada. Então, é complicado. Essa é uma das situações. São muitos desafios, né? São muitos desafios. Agora, quando que surgiu, né? Que ano que surgiu a ONG Não Posso Me Calar? E por que esse nome, né? Eu imagino, né? Mas eu acho que fantástico esse nome. Não posso. É assim? É assim. Basta de violência. Não, é isso não aí. Não posso me calar. Não posso me calar. Muito legal. É isso aí. Porque eu já participei de vários eventos da ONG Não Posso Me Calar. Inclusive, eu te agradeço, Galvão. Fico honrado, viu, de sempre poder estar lá. E pra gente é um prazer, porque a gente que atua no terceiro setor, a gente tem que um apoiar o outro. Com certeza, né? com certeza. Isso é fundamental. Eu sempre pensei nisso, né? Com certeza. Então, eu quero te agradecer até por isso, porque sempre, vamos falar, você é aquela pessoa que lembra, né? Da e agora causa. até você me convidou num evento da Páscoa agora, né? No domingo. É um evento mais íntimo, assim. Não posso convidar todo mundo porque a nossa casa é pequena. Tá. Não. Mas só registrando que eu vou lá, que eu quero no domingo dar uma passadinha lá, dar um abraço em você. Muito né, obrigada. Em todos que estiverem lá, porque é importante a gente estar junto, né? Muito obrigada. Mas quando que surgiu a ONG Não Posso Me Calar e por que esse nome? Como eu te falei, a princípio era projeto, aí primeiro quando eu vim da Itália eu fui para o Rio, depois eu vim para São Paulo, que não me adaptei no Rio, e em São Paulo eu já comecei a fazer esse trabalho de conscientização, mas foi na Rua da Alba, que é um lugar, uma comunidade lá no Jabaquara, que eu realizei 2 caminhadas, né? Conheci o pessoal de igrejas ali, igrejas pequenas, uma delas era dentro da comunidade mesmo, e aí a gente começou a fazer um trabalho com as mulheres ali dentro, e a gente fez 2 caminhadas, e aí não parei, nunca parei, nem um dia, desde que eu saí da violência, eu não parei nem um dia. Isso eu posso falar para você. Se tornou sua bandeira. Minha bandeira. E aí, a dificuldade de, por exemplo, realizar um evento era que não tinha CNPJ. Então, você quer pedir uma autorização para a prefeitura, ou você precisa de um som, de um banheiro químico, e você não tem CNPJ, você não consegue fazer nada. Então, eu comecei a me preocupar com isso. Falei, não, eu vou tentar. Aí eu fui, a princípio, em São Paulo, eu já estava lutando por isso. Depois eu vim para Cabriúva, o prefeito ali tinha bastante interesse, porém a documentação acabou saindo por Itu. Eu não sei se é porque eu morei muito tempo aqui, não sei se tem alguma coisa a ver, saiu por Itu,
né? Então, isso foi em 2018. Fevereiro de 2018, saiu... A gente deu entrada em 2017, mas 2018 foi que a ONG foi oficialmente legalizada. 2018. 18. Fevereiro de 2018. Legal. E o nome Não Posso Me Calar, na verdade, muita gente nem sabe disso. No tempo que eu pastoreava, que eu também tenho 3 CDs gravados, né? Tinha uma carreira gospel. Tá. O meu primeiro CD se chamava Não Posso Me Calar. Olha só, essa informação eu não tinha. Legal. O meu primeiro CD se chama Não Posso Me Calar. Que legal. E ele trazia uma mensagem, né, de não olhar atrás, de seguir em frente, que, assim, poderia acontecer o que for. Não olhar as dificuldades. Isso, os desafios, porque se Deus estava comigo, era o que importava. Então, essa era a mensagem da música. Mas eu nunca pensei que ia se tornar isso, porque como eu cantava já isso, mesmo dentro desses trabalhos que eu fazia, a gente sempre inseria o louvor, eu comecei a pensar bastante nisso, porque, ao mesmo tempo, esse nome, Não Posso Me Calar, esse slogan, né, que acabou se tornando, ele faz sentido para diversas coisas, porque a gente não pode se calar por muita coisa. Perfeito. Impunidade, injustiça, violência. E Não Posso Me Calar, ele se adequa em vários contextos, vamos dizer assim, né? E aí eu falei, não, vou levar o Não Posso Me Calar como nome do projeto, e depois se tornou o nome da ONG, que é Não Posso Me Calar, que faz todo sentido, né, para mim e para a causa. Certeza, sem dúvida. E como que está hoje a atuação da ONG Não Posso Me Calar? Então, nós atuamos, como eu disse, a documentação saiu aqui por Itu, né? Nós temos utilidade pública, você sabe bem disso, né? Mas... Inclusive, eu tive a honra de votar como vereador, né? A utilidade pública municipal. Sim. Isso aí, hoje já tem essa certificação, né? Mas a utilidade pública, para nós, né? Você tem o seu slogan aí, Fala Galvão, e eu tenho Não Posso Me Calar. A utilidade pública para nós, já que eu não posso me calar, até hoje ela serviu só para receber mulheres. Entendi. A rede pública manda. Manda. E recursos a gente não recebe. Então, nós nos mantemos apenas com um bazar solidário, onde as pessoas fazem suas doações de roupas, calçados, que esses objetos, essas roupas, esses utensílios, servem tanto para as mulheres que chegam na nossa casa, porque tem mulher que chega sem nada, com a roupa do corpo, como para gente vender e captar recurso. Hoje a nossa única forma de captar recurso é essa. Tem também algumas mulheres que voluntariamente fizeram algumas ações para evento, ou ofertaram cursos que deram um valor. Gerou um recurso. Isso, para a ONG. Então, a gente se mantém dessa forma. E a ONG Não Posso Me Calar não é escrita em nenhum conselho municipal? Não, nenhum conselho. A gente tentou algumas vezes, mas a gente não conseguiu. Tá faltando, na verdade, nós precisamos de alguém que nos auxilie nesse... eu sempre falo aqui, né, até uma fala minha para o pessoal do terceiro setor, que eu acho que o que falta, né, para as entidades do terceiro setor é justamente isso. Porque falta essa sensibilidade do poder público, que a gente espera que num futuro não tão longo, né, mas aí com a mudança também, esse ano tem eleição, né? Então, com a mudança aí dos novos governos, nós possamos ter dentro, né, das secretarias afins, porque eu vejo pessoas que já têm, né, funcionários públicos de carreira para auxiliar as entidades. Sim, né? Porque é o que eu sempre falo, às vezes a entidade não quer do poder público, da prefeitura, dinheiro, né? Lógico que toda entidade precisa dos recursos financeiros. Sim. Mas, às vezes, o poder público pode oferecer uma coisa mais importante do que o próprio recurso, né? Que são aquelas rateios que tem quem
participa dos conselhos municipais, que é um valor pequeno, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, sempre ajuda. Mas o mais importante do que isso é habilitar as entidades, né? Com as certificações, com as documentações, para buscar o recurso, não só Sim. aqui no município, como também no estado, e até doações internacionais. Mas para isso acontecer, você precisa ter toda aquela documentação que, às vezes, assim como você, né? Tem outros que às vezes não tem braço. Porque você Sim. tem que fazer aquele atendimento primário, né? Uhum. Cuidar da mulher vítima de violência, tem que correr atrás com tanta coisa e às vezes essa parte burocrática não sobra tempo, né? Exatamente, porque como a gente só funciona com voluntários, a gente não tem condições de pagar um funcionário que manter a casa, já é difícil para a gente, né? Então, a gente só tem voluntários, não tem um funcionário pago. Porque se você tem um funcionário, ele vai ter que fazer as coisas, né? Para continuar, para a gente poder ter para fluir melhor, né? Esse trabalho que a gente faz. Então, como é tudo voluntário, o voluntário, ele está disposto a ajudar, mas às vezes acontece um imprevisto, ele não vai poder fazer. E eu, como estou à frente, eu acabo tendo que estar sempre no automático, não é porque fácil. você não tem para onde correr. E a nossa ONG, ela acaba, a causa é pesada, né? Como eu disse no início, a gente está lidando com crime, com um monte de coisa. Então, todo mundo tem que trabalhar. A gente trabalha, cada um tem a sua vida, né, profissional. Lógico. Tem que trabalhar para ter seu sustento. Por exemplo, eu faço faculdade, trabalho, tenho que acolher, você tem que cuidar. Da ONG. Então, e a minha atuação na ONG é mais direto com a vítima, mais direto com a mulher. Perfeito. Entendeu? Principalmente nos acolhimentos, mas também nos casos que a mulher não fica na casa, eu também tenho esse contato. Mas como é muitos casos, o meu tempo vai nisso, você entendeu? Lógico. Agora, se tem alguém que sabe ajudar, auxiliar a gente nessa questão de projeto, de escrever projeto, para a gente isso é super importante. É uma necessidade não só sua, como de da maioria das entidades do terceiro setor, né? Porque a gente fica muito engajado na causa. É verdade. E passa o tempo e a gente continua ficando ali naquela situação. E não é por falta de interesse, é porque realmente é difícil. A gente, né, eu gostaria que o tempo fosse maior, mas infelizmente vai embora o nosso dia. E hoje, Cristiane, a ONG Não Posso Me Calar tem uma sede, né? Onde você recebe, evidentemente, acho que você já me orientou que você não divulga o endereço, né? Por uma questão de segurança, sigilosa e tal. Mas essa casa hoje, as mulheres vítimas de violência, elas são levadas para você. Sim, E como que você consegue administrar essa demanda? Com tão pouco recurso. Eu falo que quando eu sei que você é pastora, mas eu acho que você não faz milagre ainda. Olha, quando eu vejo, eu falo assim, consegui. É isso aí. Consegui. Eu acredito. O Papai do Céu nos ajudou, é verdade. Eu acredito nisso, né? E como eu falei da música que virou ONG, é Deus que sustenta a gente, né? Ele opera, né? Sim, ele então... Opera. Nós não fazemos, mas ele faz. Né? Não tenho como desacreditar. Falta de apoio, a gente realmente tem... A gente sente essa necessidade. A gente... É mais assim, como se você tivesse a obrigação de o tempo todo fazer. As pessoas te chamando ali para responsabilidade. É mais isso que a gente tem. Então, a gente tem muito pouco, por exemplo, o que você faz. Teve várias moções. Não que a gente quer confete, você entendeu? Não, mas o reconhecimento é importante. Mas isso é um incentivo. Sem dúvida. Para falar, olha, você está fazendo a sua Alguém parte. Alguém está olhando, né? Continua. É isso que traz pra gente força. E é poucas as pessoas ou as palavras que a gente escuta nesse sentido. Porém, a gente segue em frente. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu acredito, por exemplo, eu sempre falo, por muito tempo, quando eu comecei, eu já estava numa idade
vou falar avançada, que hoje eu vou fazer, esse ano eu vou fazer 55 anos, então eu não Poxa sou vida. mais uma criança, né? E depois que eu perdi meu trabalho lá na Paulista, que eu trabalhava como secretária, eu comecei a ter dificuldade de arrumar trabalho, né? Depois que eu também saí das ONGs que eu atuava, eu comecei a ter essa dificuldade de conseguir trabalho. E eu já estava engajada em ajudar as mulheres. E eu tive que fazer faxina por um bom tempo. Né? Então, eu fazia faxina e separava 2 dias na semana, fora, fim de semana, para poder dar conta de atender um caso, atender outro caso. E foi assim por muito tempo. Então, eu ia fazer uma ocorrência, atender uma ocorrência, eu ia a pé. Quantas vezes meu pé sangrava? E eu ia. Então, por que eu ia e por que eu vou ainda? Por que eu faço tudo isso? Que para muita gente isso não tem sentido. Porque esse é o meu propósito. Eu descobri através de toda aquela história triste que aconteceu comigo. História de vida. E isso fez total sentido para minha vida, entendeu, Galvão? Hoje a minha vida, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja isso. E a partir do momento que uma juíza fala, Cris, tem tal caso assim, o que eu faço? Você pode ajudar? Um delegado te chama, uma delegada, né? Pessoas que são autoridades te procuram e te colocam como para você dar um norte para uma situação. Ou seja, demonstra que você está gerando credibilidade. Exatamente. Né? Como é que eu vou falar que eu não vou? Se um delegado, se um juiz está confiando em mim, eu tenho que... Assim, eu não tenho nada para oferecer. A pessoa está andando, né, no caso, naquele tempo, está andando a pé, não tem R$1 no bolso, mas eu sempre fui. Porque eu falei assim, se tenho a pessoa te reconhecendo, eu tenho o dever de chegar ali, e mesmo que eu não tenha nada, eu tenho que estender a mão, eu tenho que ter alguma palavra, eu tenho que trazer alguma coisa, porque eu já estou tendo esse reconhecimento daquela pessoa, eu tenho que realmente fazer jus àquela credibilidade. Então por acreditar que realmente Deus, o Deus aí do universo, ele está nesse negócio comigo. Amém, com certeza. E não é só esse o problema. É o teu chamado. Com certeza. Eu sou chamado. Constantemente ameaçada. Aí você não tem medo? Eu não tenho medo. É claro que eu não vou cometer tolices. Lógico. Eu vou chamar, muitas vezes eu chamo a guarda ou a polícia para me acompanhar. Então, mas eu não vou me calar. Então, mas essa rede de apoio você conta. Por exemplo, eu ia até te perguntar, por exemplo, as mulheres que ficam na casa, qual o período que elas ficam? Por exemplo, você vê que uma mulher está com o seu psicológico muito destruído, precisando, por exemplo, às vezes passar por um psicólogo. Você conta com essa rede de apoio para também poder amenizar, né, aquela vítima, aquela mulher que está com você, para ela também poder contar com essa rede de apoio? A gente tem a equipe técnica também, é toda voluntária. Psicólogos, advogados para orientação. Mas né? que bom, parabéns aos voluntários, né? O voluntariado, sim, com certeza faz toda a diferença, né? Em toda entidade, né? Com certeza. E as meninas da psicologia, assim, elas escreveram a história da ONG, né? São legal. Elas que fazem a história. Quer dar o nome delas, se você então, quiser hoje falar? Passaram várias, né? Aí mas as pessoas têm que dar continuidade, né, à sua vida. E hoje a gente tem à frente a Ana Paula Patucci, que é maravilhosa também, que está à frente. A gente tem a Mariana Rodrigues também, que está conosco, que atende super bem as meninas. E a gente tem mais umas 5, são poucas as psicólogas, a gente tem uma equipe pequena hoje. E, inclusive, aproveitar a tua audiência e falar para as psicólogas que quiserem, né, participar, fazer parte, nos ajudar nesse propósito, nessa causa. Entre em contato conosco, que serão muito bem-vindas. Legal, passe o seu contato, ou o contato que você divulga, não sei qual que é.
O pessoal procura bastante pelo Instagram. Pelo Instagram. O Instagram da ONG é ONG NPMC, que são as iniciais do Não Posso ONG NPMC. E pode me procurar também pelo Instagram ou pelo Facebook. Ou, se quiser, vou deixar meu contato. Então, o 11 991 81 8519. Repete de novo. 11 991 81 8519. Eu posso demorar um pouco para responder, porque, né, como a gente diz, trabalha, tem várias coisas, mas a gente vai estar direcionando. Tem também um outro contato que fica na mensagem do meu celular, de uma outra voluntária que faz parte da diretoria da ONG, que ela também, se eu demoro para atender, as pessoas podem entrar naquele número e falar com ela, que ela já vai ver do que se trata, se é um caso de violência, se é alguém querendo ser voluntário ou uma doação, e ela já vai direcionar direitinho. Você quer passar esse número também? O número não sei de cor. Tá bom. Não tem, mas entra no Face ou no Instagram. Isso, lá no meu vai estar o contato dela. Ô, Cristiane, a gente falava no início, né, que a gente participa sempre dos teus eventos, e eu vejo nos teus eventos, né, que muitas das vezes tem lá promotoras, magistrados, né, que estão participando, apoiando, né, o evento, até também por elas serem mulheres também. É importante também ela enaltecer o trabalho da ONG Não Posso Me Calar. E também eu queria comentar com você como que é a tua relação também com a doutora Ana, né? A nossa delegada da mulher aqui de Itu, né? Mandar aqui um abraço aqui para a doutora Ana também, que é uma pessoa querida nossa. Total. E que eu sei que ela também tem uma parceria com você também. Sim, a doutora Ana tem muito carinho apaixonada por gatos e cachorros. Beijão pra ela. Doutora Ana, eu tenho muito carinho por ela, porque... Doutora Ana Gonçalves, não é isso? Sola, né, também? Ana Gonçalves Sola, é isso aí. Quando vai escrever, o nome é de rainha, eu falei pra ela. Mas ela já tá à frente aqui há muitos anos, né? Na DDM, né? Muitos anos. E não é fácil, né? O trabalho dela ali como delegada. E é muito trabalho para poucas pessoas que trabalham. E, a princípio, eu tinha até dificuldade de conversar com ela. Mas depois que a gente teve esse acesso, as coisas se tornaram bem mais fáceis. E, inclusive, lá na DDM tem até o contato da ONG para as mulheres que chegam. Muitas mulheres entram em contato com a gente por causa disso, né? Da indicação lá da delegacia. E é uma mulher aí que está nessa luta. Então, não tem muito tempo de conversa, porque ela está mesmo... atuando. Aquelas pilhas de inquérito. Mas é maravilhosa e, assim, a gente tá bem de delegado em Itu. Legal. Não só dela, a doutora Márcia também, que tá à frente aí também. São mulheres maravilhosas, referência pra gente. E é isso, eu posso agradecer. Legal, muito bom. É isso aí. E os encaminhamentos também vêm do próprio Ministério Público, do Conselho Tutelar, dos CRAS... Sim. A gente recebe da rede, né? Da rede, tá. Então, a gente já... encaminhamento do CREAS, do CRAS, Conselho Tutelar, do MP, como você falou, Ministério Público, do Fórum, da Polícia, a gente já teve encaminhamentos da Polícia. E posso até frisar aqui para você que não apenas de Itu, né? A gente já teve os encaminhamentos de outros estados. Outros estados? Você citou a menina da Bahia, mas da assim, Bahia. Naquela casa que você vai, que é uma casa simples, que é uma casa pequena para aquilo que a gente espera um dia poder ter um lugar maior para fazer tudo o que a gente precisa. Sem dúvida. Mas por ali já passou muitas mulheres. Que legal. Então, a gente já teve encaminhamento do CREAS do Paraná,
recebemos mulheres de Minas, a gente recebeu mulher já do Rio de Janeiro, São Paulo várias, e de outros lugares. Você acha que, de uma forma geral, os municípios estão ainda eles não estão... Eles não têm, por exemplo, a casa de acolhimento para a mulher? Muitos não têm, a maioria não tem. Olha, vou falar pelo que eu conversei na época com o prefeito de Cabreúva, que eu tive mais acesso, né? Mas, que é o Henrique? O sim. Henrique Martins, que era na época. Ele falou que para eles seria melhor, no caso, se você tem uma ONG e você... Porque daí ele entra com aquilo que está faltando, suprindo. Porque Mas tem que entrar com o que está faltando, né? Porque a causa é muito complexa, entendeu? Então, já tive amigos aí que falam assim, que lidavam com casas de recuperação, falam assim, o nosso trabalho é difícil, mas o seu é coisa de louco. Porque é muito complexo. Então, são situações... E quando você pensa que você já viu de tudo, tem coisa mais complicada. E então ele me falou isso, que era legal porque daí você, por exemplo, poderia oferecer um espaço maior, né? Enfim, são diversas possibilidades. Só que assim, o que a gente já tem feito, eu não posso negar. É claro que a gente tem um filtro para esses acolhimentos, né? Um dia eu recebi Vocês fazem uma triagem, por exemplo. Sim, Galvão, porque as pessoas às vezes confundem, né? Até mesmo, por diversas vezes, tive que conversar com alguns equipamentos aí da própria rede pública, falar, então, mas essa situação de... A ONG, ela tem o foco da violência. Da violência da mulher. Entendeu? Em situação de violência. Eu não posso... Se eu começar a acolher mulher em situação de rua, se eu começar a acolher problema psiquiátrico, usuário de drogas, se eu começar a acolher, misturar tudo no mesmo balaio, meu Deus, a gente não vai ter condições. Além de perder o foco, a gente coloca em risco a nossa vida também. Com certeza. Porque uma mulher que está em situação de violência, ela não representa um risco para quem está na casa. Porque ela está com medo. Lógico. Ela está amedrontada, ela tem uma medida protetiva, ela tem uma denúncia, ela não simboliza, ela não representa nenhum risco pra gente. Agora, você colocar uma pessoa... Pelo contrário, ela precisa ser acolhida, né? Sim, você colocar uma pessoa com problema psiquiátrico, como foi que eu vivi com meu marido. Você não sabe o que pode acontecer, você pode morrer lá dentro. Isso aí, a pessoa se suicidar. Você entendeu? Então, a gente precisa ter esse filtro, que é um cuidado para que a gente possa dar continuidade. Então, a gente dá passos curtos, conforme a nossa perna, mas a gente já não está lá atrás, né? Eu vejo que, graças a Deus, ele tem caminhado com a gente. Amém. E a gente vai chegar aonde ele quiser. Amém. Até porque Deus sabe todas as coisas, né, Cristiane? E eu tenho certeza que ele está enxergando esse trabalho, né, que você está fazendo. Sim. Que o maior mandamento que Deus deixou de todos os mandamentos é amar a Deus, né? E o próximo como a ti mesmo, né? O que você está fazendo, amando o teu próximo, né? Sim. Ajudando num momento tão difícil, né? Que às vezes essa mulher, né, em situação de violência, não conta, às vezes, nem com o apoio da própria família. Exatamente. Né? Como esse caso que você relatou, que saiu lá do interior da Bahia para vir encontrar guarida aqui em Itu. Né? Na ONG Não Posso Me Calar. E você tem outros casos assim que você quer compartilhar conosco, que te marcou assim? Tem vários casos, né? Se você for relatar, você vai ficar aqui 5 horas de programa. Quando você pensa que você já viu de tudo, você continua vendo cada coisa, assim, que... Até me falaram, né? Cris, escreve um livro, porque Olha, uma boa sugestão. É muita história, a gente para gerar receita para a ONG Não Posso Me Calar. Porque é muita, muita, muita história. Você sabe, você já participou várias vezes da cerimônia do Laço Branco e a gente coroa algumas mulheres como rainha. Explica para os nossos ouvintes aqui o que é a cerimônia do Laço Branco. A cerimônia do Laço Branco é uma cerimônia que a gente criou
inspirada na campanha do Laço Branco, que a campanha do Laço Branco acontece no dia 6 de dezembro, que é uma campanha mundial. Né? Recentemente ela veio para o Brasil, foi agregando os países à campanha, que são os homens que se levantaram contra a violência à mulher. E essa campanha surgiu por causa de um acontecimento no Canadá, quando as primeiras estudantes de engenharia foram assassinadas por um dos alunos, né, do curso, que não aceitava a presença de mulher em universidade. Aí ele chegou naquele dia, ele pediu para os homens se retirarem e a queima-roupa ele matou uma por uma dessas mulheres. Tinham 14 mulheres. E depois ele se suicidou. E aí ele deixou uma carta, escreveu uma carta, deixou uma carta falando que era inadmissível, ele não aceitava a presença de mulher, por isso que ele tinha feito aquilo. E os homens se levantaram no mundo e criaram essa campanha do Laço Branco, os homens pelo fim da violência contra a mulher. E aí, inspirado nessa campanha, a gente criou a cerimônia do Laço Branco, para trazer conscientização e também para incentivar outros homens a abraçarem a causa. A gente presta uma homenagem a homens que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher, que fizeram uma ação ou que fizeram algo relevante em prol à causa. Não necessariamente para a ONG, não posso me calar, mas pela causa. E a gente traz essa homenagem. Nessa oportunidade, a gente fala sobre o nosso trabalho, o que a ONG faz, e a gente traz histórias reais de mulheres. Né? Claro que com autorização do uso de imagem, porque o nosso trabalho é sigiloso, mas elas acabam falando, Cris, eu quero ser como você, eu quero contar minha história. E dentro disso, a gente traz a história dessa mulher, e coroa como rainha. Que legal. Então, hoje a gente tem 15 rainhas na nossa ONG. Mulheres que a gente pode falar da história delas. Legal. E que tem um exemplo de superação como o seu. Sim, são histórias diferentes, né? Os acontecimentos. Eu acho que cada história é única, né? Sim, o fato da violência, como que ela acontece, é sempre igual, Galvão. Sempre igual. De que forma, essa sutileza, de que forma toda essa violência começa. É sempre a mesma história. Só que as situações são diferentes, né? Então a gente tem uma rainha que o homem quebrou todos os dentes dela. Né? Ela usava aparelho, então teve uma infecção enorme. E na época da pandemia, eu fiquei muito, muito assim, emocionada com a história dela, porque ela tinha vergonha de falar com as pessoas, porque ela não tinha mais os dentes. E aí, como tinha que usar máscara, ela se sentiu mais confiante de poder olhar para as pessoas por causa da máscara. E aí eu falei para ela, falei assim, olha, eu não posso te prometer, mas eu vou fazer de tudo para conseguir te ajudar. E aí a gente usa o nosso único recurso que Deus nos deu, a voz, né? Por isso que a gente não pode se calar. Não posso me calar, é isso aí. ONG, não posso me calar, fazendo a diferença. E aí começa a pedir. E nas redes sociais, enfim, começa a pedir dentista. E choveu dentista. Que legal. E eu queria conciliar, porque eu gosto de... Quando aparece tanta gente assim, eu quero aproveitar todo mundo, mas não estava dando conta que um dentista era numa cidade, outro em outra. Eu falei assim, então um cuida da infecção da boca, outro cuida... É isso aí chegou uma médica, né? Uma médica, uma doutora aqui de Itu, a doutora Cíntia, que falou assim, Cris, você não entendeu, eu quero fazer tudo para ela. Puxa, e ela doou tudo para ela e ela voltou a sorrir literalmente, né? Legal. Então são histórias como essa, tem histórias tristes, histórias... que cada um tem a sua estrutura. Eu falo, se elas saíram dessa situação, é porque realmente elas tinham condições de superar aquela violência. Porém, por que eu sou tão engajada nisso? Porque eu sei como dói você não ter ninguém para te escutar. Né? Sem julgamentos, sem, sabe? Você ser acolhido, você ser ouvida,
Alguém que pega na sua mão, às vezes não precisa nem nada, mas pegar na mão, isso é tão forte. Olho no olho, né? Olho no olho, sabe? Essa proximidade, É. isso te traz uma segurança, isso te traz uma confiança, te traz esperança. É bem isso, esperança. E a mulher ficar de casa em casa. Porque o que acontece? Ela não tem para onde ir, e muitas vezes a família que era para acolher, a família é a primeira que fecha a porta. São raros os casos que a família acolhe, Galvão. Que dá esse apoio. Ninguém quer saber, fala assim, você que escolheu, agora você se vira. E aí fica andando acaba ficando muitas vezes até em situação de rua, porque não tem para onde ir, não tem ninguém que acolha a essa mulher. Aí ela só se vê na situação que ela tem que voltar para aquele lugar. É melhor voltar, apanhar, ser agredida, do que ficar na rua. E ficar vivendo dessa maneira. Infelizmente... tem muitas mulheres ainda que tem essa questão da dependência econômica do marido, né? Sim, sim. Infelizmente, Os porque... filhos, enfim. Acredita naquela história, né? Da carrochinha que... Não, eu vou te dar... Você agora é a rainha aqui. Você não precisa trabalhar. Mas é um sentimento... podemos dizer que é verdadeiro, que hoje a mulher... ela aprendeu, pelo menos, a buscar os seus direitos, a denunciar mais, a não aceitar essas situações de violência, constrangimento. Ainda tem aquelas que se calam ainda, que demoram um tempo. Mas eu acredito até pela possibilidade hoje das redes sociais, da internet e tal, eu acho que ela se sente com um pouquinho mais de voz, de procurar os mecanismos, os órgãos, né? Sim. Responsáveis para denunciar, né, essa barbaridade, né, que é a violência contra a mulher. Esse é o trabalho da conscientização, né? Que tem que ser permanente, né, Sim, Cristiano? tem que ser permanente. E o que a gente tem que reforçar bastante, algo que eu tenho me preocupado muito ultimamente, é dar voz ao agressor. Dar voz ao agressor? Isso me preocupa bastante. E eu vejo muitos movimentos nesse sentido. E isso me preocupa muito, Mas com que sentido? Que entidades que... são homens que se sentem injustiçados. Justificar o injustificável. Exatamente. Isso me preocupa. Porque, por exemplo, o cara que matou a mulher, que cometeu um feminicídio. A gente tem aquele que matou a Mércia Nakashima lá. Sim, um advogado. Advogado. Ele tá solto agora, né? Tá solto. Me parece que ele foi para... E a gente não precisa nem falar, não tô falando aqui só de homem, mas a gente tem solto aí. Ele cumpriu, acho que um prazo lá de 10 anos, eu acho que a gente tem solto por aí a Matsunaga lá, como chama? Sim. Aqui do Yoki lá. Do Yoki, sim. Como ela chama? Elisa? Elisa Matsunaga. A gente tem a menina que matou os pais lá, a Susana von Richthofen. Isso. Então, você vê quanto que vale a vida das pessoas. E quando a gente fala de feminicídio, eu não me conformo com isso. Nós somos formados numa sociedade machista. Total. Né? Onde o homem acha que pode ser dono da mulher, né? Mas assim, o que passa um homem perguntando para uma mulher agora, o que passa na cabeça de um homem para achar que ele pode se achar dono da mulher, né? Veja, ter um relacionamento acabou, sabe por que a gente vê tantos crescimentos de feminicídio, né? Por que o homem tem essa dificuldade de achar que ele é dono da mulher? Não, se ela não vai ser minha, ela não vai ser de mais ninguém. É a consciência da pessoa, né? Você falou aí, já trouxe a resposta desse machismo, que é realidade. As pessoas às vezes falam que não, que a gente está exagerando. Mas é real, você sabe, você é advogado, você sabe disso, até mesmo nas nossas leis. Você lembra o que era o crime contra a honra? Sim,
É verdade. Puramente Machismo. machista. É verdade. E era só pro homem. É, Quer dizer, o cara podia matar a mulher se ela traísse ele. Ou muitas vezes ela não traía, mas eu tava imaginando que ela estava traindo. Ele ia lá e matava e ele era penalizado? Era absolvido, né? Absolvido, justificado. Né? Quer dizer... É uma excludente de ilicitude. Olha lá. Agora, hoje a gente tem a lei do feminicídio. Só que a gente precisa melhorar essa Feminicídio, a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, né? Que, assim, também, em tese, às vezes, pode ter medida protetiva, mas a gente tem vários casos aí que também não foi o suficiente, né? Acho que o Estado ainda tem que aprimorar também, né? As suas leis, os equipamentos, a forma de fazer essa proteção dessa mulher, né? Sim. Que está correndo risco. Então a gente vê aí no próprio judiciário, a gente vê essa atualização. Como era a visão? Era uma visão machista. Né? Até a parte a mulher não podia nem votar antes. Isso aí. E por aí segue, é uma história, não é algo... E isso vem de uma forma, mesmo que seja inconsciente, impregnado na sociedade de uma maneira que, para desconstruir isso, leva tempo. Né? Mas isso tem acontecido, esse avanço. Só que precisa melhorar o quê? É isso que a gente estava falando. A forma, a pena. Essa parte penal. Porque o camarada tá preso. Bom comportamento. Quem que não fica bom atrás das grades, Galvão? Como é que ele vai cometer crime atrás das grades? Ele tá preso. Agora solta para ver o que vai acontecer. Aí fez um cursinho lá dentro. Já tem privilégios. E por aí segue. Trabalho, né? Aí apaga tudo. Quer dizer, a vida de uma pessoa que se foi é desvalorizada. Eu vejo assim. Eu acho que todo mundo merece perdão, merece, né? Ainda mais quem professa a fé. Mas as consequências... Sem dúvida. A gente não pode ser leviano nesse sentido. Sem dúvida. As consequências é do homem, né? Deus até perdoa. Mas as consequências dos seus atos você vai ter que... E tem coisas que não tem como medir. O fato de tirar a vida de alguém, isso é muito sério. Cristiane, recentemente nós comemoramos, né, o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. É lógico que o Dia da Mulher são todos os dias, e deve ser todos os dias. Mas é uma data também emblemática, importante, né? Sim, é uma data emblemática que hoje as pessoas fazem aquela campanha toda em volta, muitas vezes visando a mulher empreendedora, a mulher... o glamour. O glamour, né? Os presentes. Só que essa realmente não é a mensagem do Dia Internacional da Mulher. Porque é uma data que representa essa luta, né? Que quantas mulheres morreram, que se a gente for puxar mesmo na história, isso não só no Brasil, mas no mundo, a gente tem, que até a própria palavra inquérito vem disso, né? De inquisição. Sim. Quantas mulheres morreram por questões, né, assim, consideradas até bruxas, foram queimadas, foram assassinadas das formas mais violentas, mais horrendas. Homens também morriam, mas assim, as mulheres na sua maioria. Então, a gente tem uma história que, se você for puxar, você vai falar, nossa, mas isso vem de muito tempo. Mas, em si, essa luta aconteceu mesmo por causa do dia 8 de março, representa a luta da mulher que trabalha, operária. Desigualdade no salário, a desigualdade... E, às vezes, você acha que a gente... na maioria das vezes, a gente esquece de dar o verdadeiro sentido, né?
Exatamente. As dessa mulheres data. antes tinham que trabalhar horas. Eram 12 horas, eram? Acho que mais, 14 Ou mais, horas. 14 horas de trabalho, uma jornada de trabalho Extensa, é para verdade. uma mulher. É. Então, é uma escravidão. É. Né? Então, é uma história de luta. De luta, de conquista, né? Pelo quê? Pelo direito de viver. Olha que absurdo. Né? Em 2024, a gente continua lutando para ter direito de viver, de ficar viva. Mas a violência, ela acontece com a nossa permissão. Com a nossa permissão. E isso, eu acho que eu tenho liberdade de falar isso com você, né? Sobre a violência religiosa, que isso foi algo que no início eu tive muita luta, fui bastante, assim, oprimida por levantar essa bandeira, por tudo que eu passei, e não ser permitido que eu falasse. Você não pode falar disso porque você está escandalizando a igreja, escandalizando o evangelho. Então, o homem tinha que continuar batendo, o homem da igreja tinha que continuar batendo na mulher e ninguém saber. Por isso que as mulheres continuavam caladas. E hoje a gente tem essa violência religiosa. Só que isso era, por exemplo, na minha adolescência, quando eu ia para a igreja, tinha igreja que eu cheguei a frequentar que tinha que medir o tamanho da saia da irmã. Muito voltada para a questão dos usos e costumes. Exatamente. Né? E hoje a gente entende que isso é uma violência. Porque impor as coisas, né? Não, era pro banco ali. Quantas vezes eu, quando estava de criança, tinha aquelas reuniões, a gente ficava ouvindo, e alguma mulher engravidava e ela era excluída da igreja. E eu era criança, e aquilo me doía, porque eu falava, meu Deus, porque não fazia sentido para mim, porque eu falei assim, se a Deus igreja... já tinha um propósito na sua vida, hein? Ela tinha que acolher, né? A igreja não era o lugar, e eu ficava com dó daquela mulher, porque era vista como uma pecadora e tinha que ser excluída. Né? Eu não falo a pessoa ficar na frente de um cargo. E Jesus deu exemplo, né? Sim, ficar na frente de um cargo na igreja. Não estamos falando disso, mas estamos falando de alguém que cometeu um deslize na vida e que está gerando uma outra vida. Então, onde está o amor? E era sobre essas coisas que eu ficava sempre me questionando. E Jesus não falou que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Né? E bem não ficou isso. Nenhum, todo mundo virou as costas. Virou as costas. Inclusive, o próprio cara deveria estar lá. Eu tenho isso comigo. Que o camarada, porque o camarada cometeu adultério com a mulher adulterou sozinha? Com quem que pegaram? Com certeza. Mas o foco era a mulher. E ele podia estar lá, com certeza. Ele estava lá com a pedra na mão, ainda disfarçado lá no meio. E Jesus finaliza, vai e não peque mais. Né? Finalizou. Pronto. Ele era e continua muito sábio. Sim, com certeza, com certeza. Ô, Cristiane, e quais são os projetos aí? O que você tem aí para compartilhar nesse ano com a sua ONG? O que vocês estão pensando? Mesmo diante, a gente sabe das nossas limitações, das dificuldades, mas a gente é meio, sei lá, a gente se envolve, né? E a gente... A gente é duro na queda. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Bom, como você sabe que essa luta que a gente tem, né, no terceiro setor é só para os fortes mesmo. A gente continua na luta, continua atendendo, fazendo o nosso trabalho, valorizado por alguns, desvalorizado por outros, porém a gente continua na posição e quem está na chuva é para se molhar e quem está na guerra é para lutar. E a guerra continua, a luta continua, porém, claro, a gente tem nossos objetivos, nossos propósitos, conseguir de alguma forma captar recursos para chegar onde a gente precisa. Porque se a gente não tem apoio, não dá para ficar esperando. Eu sempre tive isso comigo. Eu preciso continuar, não posso parar. Como eu disse, não posso me calar, né? Não posso me calar, não posso parar. Não vou parar, não vou olhar para trás. É isso aí. Então, não olhar para as dificuldades. Isso, eu preciso continuar. Então, esse é meu propósito de vida. Eu tenho que continuar, porque eu tenho uma missão. Perfeito. Porque eu já encontrei o meu propósito, eu já encontrei o meu norte, e eu tenho uma missão.
E por mais que seja árduo esse caminho, eu tenho que prosseguir, eu tenho que ir enfrentando as dificuldades dia após dia e dando aquele ufa que eu falei, ai, consegui. Mas eu acredito que a gente vai chegar lá. E uma das coisas que eu entendi com a ONG Não Posso Me Calar, é que a força feminina, a força da mulher, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa, ela é muito grande. Porque se não fossem as mulheres, a gente não estaria de portas abertas hoje. Então, eu não posso ficar falando assim, o poder público não ajuda. E ficar esperando só reclamando. Ficar se vitimizando. Exatamente. Então, não ajuda, mas a gente tem que fazer. Tem que fazer isso. Então vai levantando uma mulher que olha para a ONG e fala, como eu posso ajudar? E vão surgindo ações. E aí, com isso, a gente vai dando os passos, cada dia um novo passo, rumo aonde, na visão, naquele objetivo. E eu preciso... eu preciso fazer antes de morrer, então eu tenho pressa nisso. Certo, isso aí. Preciso fazer antes de terminar meus dias, porque as coisas não podem ficar girando só em volta da Cris, né? A causa é tão grande, o propósito é tão grande, que eu sou perecível, eu tenho data de vencimento, não sei quando, mas... Mas é difícil fazer sucessor, né? É difícil. Difícil porque os voluntários são maravilhosos, né? Também lá na ONG João de Barro a gente conta também com uma rede de voluntários. Mas é assim, é tudo na proporção de cada um, né? Alguém para pôr realmente a mão no arado e permanecer é difícil. Porque aquilo nasceu no seu coração, né? Então, eu acho que é isso. Acho que é... Mas é importante a gente fazer sucessor, que vai chegar uma hora Sim, a gente tem que ser realista, não adianta. Mas eu também eu sinto essa dificuldade. Porque eu não vejo, né, que... Porque você sabe, assim, a gente não é Deus, Eterno, a gente com certeza. vai acabar, a gente vai tem finalizar um prazo aqui. né? Então, por isso que a gente precisa continuar e levantando pessoas. E a força, assim, a ONG Não Posso Me Calar, ela é sustentada por essa energia das mulheres, entendeu? Essa sororidade que a gente chama hoje. Então, de mulheres que se apoiam. E a sororidade no sentido mais de irmãs. Porque a gente tem fraternidade que vem de irmão, né? Mas é no sentido masculino. E a sororidade é uma palavra que foi criada pensando no soror, lá do latim, que representa irmãs. Então, é como se fosse uma irmandade, mas feminina, de mulheres que se apoiam. E para a gente conseguir isso, a gente precisa continuar trabalhando para desconstruir a rivalidade, que também é fruto de todo esse machismo que você falou que foi impregnado na sociedade. Porque daí a outra começou a colocar na nossa cabeça que a gente tinha que ser rival. Então, a outra é mais bonita, então fica aquela competição. A outra é mais inteligente, uma é mais rica, mais pobre. E aí vai se dividindo, as mulheres vão se dividindo, vão se espalhando. E é por isso que chegou do jeito que estava. Então, quando a gente começa a entender que eu não sou uma ameaça para a outra não é uma ameaça para mim, e a gente dá as mãos para fazer acontecer, e quando a gente se abraça no mesmo propósito, isso é fenomenal, isso muda a situação. E essa energia que a gente tem ali na ONG é uma energia muito assim voltada a isso, a se apoiar. Muitas mulheres que passaram pela ONG, chegaram como vítimas, se tornaram voluntárias, porque elas abraçam, elas se sentem, como que eu vou falar? Com o coração cheio de gratidão, então ela quer fazer alguma coisa. E é isso. Cristiane, quero aqui agradecer muito a sua participação aqui no Fala Galvão Podcast. Quero te parabenizar, né, pelo teu trabalho. Você pode ter certeza que você está fazendo a diferença, né? E que Deus se agrada, né, com esse chamado que você tem, porque isso é um chamado e é um propósito que Deus colocou na tua vida, né? Através inicialmente de uma experiência não tão boa, né? Então, não tão boa, não, uma experiência ruim, né? Sim, total. Uma experiência ruim, mas que te serviu, né, para hoje você poder ajudar outras mulheres, né, com a tua experiência, com o trabalho da ONG Não Posso Me Calar,
E eu quero aqui, nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final, deixar um contato novamente, enfim. Mas, olha, gratidão e parabéns aí pelo trabalho. Eu que agradeço, né? Agradeço aqui o pessoal da Tangerina, né? O Estúdio Sandro, Tangerina, Estúdio Sandro. Tangerina. Um Você... estúdio com sabor criativo. com sabor, né? Com sabor criativo. Olha, total. O Estúdio Tangerina. Muito bom. Agradecer por esse momento, poder falar, a gente conversar sobre essas questões. E também e é tão uma forma importante... de divulgar também, né, Cristiano? Eu acho que isso que é o papel do podcast, é justamente esse, de poder divulgar, né? Ó, eu que te conheço, que tenho assim, intimidade, eu fiquei sabendo de coisas hoje que eu não sabia, né? Sim, que é muita história. Mas que você está fazendo lá na ONG, né? E isso é importante. Então, esse trabalho também tem que ser divulgado até para poder sensibilizar pessoas, mulheres, empresários, né? Porque, poxa vida, a gente precisa, sabe, estar mais conectado também com entidades como a ONG Não Posso Me Calar, que tem feito a diferença, né? Que tem dado guarida para essas mulheres em situação de violência. Com certeza. Eu só posso agradecer uma grande número de mulheres já passaram, um fluxo muito grande de mulheres. Então, é um motivo de alegria, de saber que mesmo que a gente não tenha essa visibilidade, esse reconhecimento, a gente está conseguindo ajudar de verdade, né? A salvar de verdade as mulheres e mudar a vida das pessoas com o que a gente faz, com o que a gente se propôs a fazer. E eu queria deixar aqui esse meu agradecimento a vocês, também lembrar que se alguém estiver assistindo e estiver numa situação de violência ou se identificou com alguma coisa que a gente acabou conversando aqui, que está passando, e muitas vezes não é nenhum tipo de violência doméstica ou física, mas pode ser um assédio, pode ser uma outra situação, pode entrar em contato com a gente, mas você precisa realmente tomar essa decisão e se posicionar, porque a gente permite a violência entrar na nossa vida, enquanto a gente se cala. Então, é preciso dar o primeiro passo, que é conseguir falar. Mesmo que a princípio não seja denunciar, mas falar com alguém, procurar alguém de confiança, alguém capacitado, para poder colocar isso para fora. Esse é o primeiro passo, porque daí as coisas já começam a acontecer. É não aceitar mais o desrespeito, né, ser humilhada, ser envergonhada, ser machucada. Às vezes o machucado não é físico, mas é um machucado na alma. Então, é se posicionar, não aceitar isso. Porque todos nós temos condições de ter uma vida melhor, uma vida... E ser feliz. E ser feliz também não representa você ter que obrigatoriamente ter alguém do seu lado. Mas ser feliz primeiro você, para depois... Pode ser que chegue alguém para te complementar a sua vida, mas não, essa felicidade está dentro da gente. Eu falei ontem também num outro podcast da questão da espiritualidade, quanto ajuda a mulher em situação de violência. Então, procurar essa conexão com o Criador, com Deus, e procurar a ajuda das pessoas que realmente importam. E em situação de conhecer alguém que está passando por violência mesmo, ou se estiver numa situação de risco, ligar o 180, é um canal da Central da Mulher, que a mulher liga, vai ser anotado o número de protocolo, e ali ela vai fazer a denúncia. É uma ligação, é um pouco demorado, porque é detalhada, tem depois um questionário para responder, que ajuda nas pesquisas referente a estatísticas. 180 é um telefone do governo federal? É, a Central da Mulher. Então, ali nesse número de protocolo, ela vai anotar, é importante anotar, e essa denúncia vai para a delegacia da cidade. Que legal. Aí a mulher só vai formalizar assinando, né? Então, é muito, muito importante. Eles têm uma boa escuta. E em caso de
de estar machucada mesmo, ou briga, confusão, 153, a nossa guarda, né, Tá. GCM, nós temos a Polícia Militar, no 190, Zero. continuam sendo canais de denúncia. Perfeito. Pode procurar ajuda no CREAS, que aí está direcionado. Município. Sim, Tá. no município. Ou se quiser entrar em contato com a gente, onde A, não dele- posso a me Delegacia calar. da Mulher. A né? Delegacia da Ali Mulher. localizado no bairro Brasil. Com certeza, com certeza. E não existe. Hoje você pode fazer a denúncia sem sair de casa. Pelo 180. Não, você pode fazer pela delegacia eletrônica também. Tá. Tem um Registrar site, o boletim. sim. é. Ali tem você Sim, entra no pelo próprio site, sim, e ali vai ter uma área específica da violência doméstica. Você entra ali, dá pra É o site da Secretaria de Segurança Pública. Isso, exatamente. Site da Secretaria de Segurança Pública. Exatamente. Daí tem um ícone ali que tem violência contra a mulher, é isso? Isso, violência doméstica. Aí você Uma aba, né? Eu acho que é uma isso. aba. Aí você clica ali, daí você relata, você faz o Perfeito. relatório. Aí se você tem vídeo, se você tem foto para mandar, você já Pode anexar. anexar e já vai. Olha só E que ali já é legal. gerada a denúncia, Muito entendeu? Então dá para você denunciar dessa forma. Eu assisti uma violência, mas eu não queria me envolver. Tem também a denúncia anônima, né? É 181. É 181? Tem como checar aí? bom. 181. Ou é dos animais 181? Agora é a minha ideia aqui. Mas é procurar também. Tem. Mas tem a Tá. denúncia anônima, tem como você denunciar anonimamente. Certo. Então, não tem desculpa para Sem não dúvida. denunciar. E tenho medo. Quem está vivendo num inferno da violência doméstica já está em contato com o perigo, já está em risco, já está vivendo com o inimigo, está em risco. Então, poder dar um passo e tomar coragem de denunciar é a melhor coisa, porque você está em busca da sua libertação. Sem dúvida. 181. 181. Tá certo. Valeu, Sandro. A correria do dia a dia, 181, às vezes eu troco algumas coisas, mas O acertei. número Tá? 181 para denúncia anônima. Anônima. Então, são canais Legal. de denúncia. Cristiane Chiavo. Loschiavo. Cristiane Loschiavo, da ONG Não Posso Me Calar. Quero agradecer mais uma vez aí a sua participação aqui no podcast e parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho, tá bom? Muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Não, senão a gente não vai parar. Se eu já não posso me calar, a conversa Ela não vai parar. Numa outra oportunidade a gente fala mais. Tá joia. Então, nós estamos encerrando aqui o podcast Fala Galvão, agradecendo aqui a sua audiência, a sua atenção. Lembrando que você pode se inscrever lá no nosso canal, José Galvão Itu, né, lá pelo YouTube. E você pode estar se inscrevendo e também curtindo, comentando e compartilhando aí os programas, né, aqui do podcast Fala Galvão. Agradeço, Deus abençoe e até o próximo programa.